E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o universo primordial. Ok, a hora que eu der aqui uma tela inteira, aí vocês de fato vão desaparecer, tá? Então, se alguém quiser falar comigo, dá um grito aí que eu paro. Então tá, então o propósito dessa aula e da aula da semana que vem é mostrar para vocês a relação entre essa coisa bonitinha aí, que é um átomo completamente fora de escala, né? Porque o núcleo do átomo é da ordem de 10 a menos 15 do metro, e a eletrosfera é da ordem de 10 a menos 10 do metro, então, mas é para ver se a gente visualizar uma coisa comum de ver. Então, eu quero mostrar para vocês qual é a relação entre esse microcosmo, descrito aí nesse caso por um átomo, e nesse outro lado da figura aí tem uma galáxia, né? Então, e o macrocosmo, né? Então, o que a gente vai tentar fazer é mostrar para vocês como é que a gente vai do infinitamente pequeno, ou do super pequeno, para o infinitamente grande. Então, aqui tem uma figurinha que foi feita por um aluno meu de doutorado, que mostra o que a gente imagina que aconteceu durante o Big Bang. E aí, eu só vou mostrar para vocês essa figurinha agora, e no final da aula que vem, eu imagino que fique claro como é que essa coisa aconteceu, né? Então, isso aqui é só para a gente lembrar que é um jeito da gente enxergar a coisa macro e depois tentar reproduzir isso e explicar como é que funciona, ou como é que funcionou o nosso universo primordial e a evolução do universo até agora. Então, depois a gente vai voltar nela para entender melhor. Bom, tem aqui duas frases que eu gosto muito, e uma das razões de eu gostar muito dessas frases é que eu trabalho com física nuclear, né? E as duas falam disso, né? Então, a primeira diz que quando a gente olha para o céu à noite, a gente deve se lembrar que quase tudo... Ih, tem alguém querendo entrar, eu vou ter que fazer assim para deixar a criatura entrar. Subiu, espero que ela tenha entrado. Ok. Então, diz lá, né? Então, lembre-se que quase tudo que a gente vê é o resultado de uma reação nuclear. E a outra é famosíssima, do famoso Carl Sagan, que ele diz que o cosmos está em nós. Nós somos feitos de poeira estelar, ou de matéria estelar. Então, o que eu queria é que, quando a gente acabar essas duas aulas, a de hoje e a próxima, que parte disso ficasse claro para vocês. Uma das coisas legais aqui, que eu falei, que eu gosto disso particularmente porque eu faço física nuclear, é que grande parte do que a gente vai ver é física nuclear. E se a gente pensar em termos da interação entre as partículas, que existem 4 tipos, eu já vou falar delas aqui, desses 4 tipos, 2 são nucleares. Então tá lá, o que a gente vê quando olha para o céu? Então eu fiz uma continha bem simples aqui para vocês. Então vamos pensar em termos do Sol. Então, a distância do Sol à Terra está aí, 150 vezes 10 a 6 quilômetros. E a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Portanto, se eu escrever lá que a distância é c vezes t, o tempo que a informação chega para vir do Sol até os nossos olhos, né? Ou o tempo que essa distância leva para ser percorrida à velocidade da luz é 8,3 minutos. Então, quando a gente olha para o Sol, a gente está, na verdade, vendo o que aconteceu há 8 minutos atrás. Agora, imagine objetos que estejam muito mais distantes. Quanto maior a distância do objeto, certo? Se a velocidade máxima que a informação consegue percorrer é a velocidade da luz, mais tempo essa informação vai levar para chegar até a gente. Portanto, mais no passado é o céu que a gente está olhando, certo? Então, na verdade, a gente sempre olha para um céu do passado. Pode ser um passado recente, como o Sol, 8 minutos atrás, ou pode ser um passado muito distante, né? Dependendo do que a gente está vendo. E a gente pode até estar vendo estrelas que já morreram, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da morte das estrelas, e quando a vida delas acaba, elas vão virar uma anã branca, um buraco negro, então a gente ainda pode estar vendo essa estrela antes dela, do estágio no qual ela está atualmente, mas essa informação ainda não chegou na gente. Então, esse discurso
é para nos mostrar que tudo que a gente olha tem uma certa limitação, né? Nesse caso aqui, a limitação é a velocidade da luz. Então, o objeto mais distante que já foi observado está mais ou menos 13 bilhões de anos-luz da Terra. Percebam quando eu falo em 13 bilhões de anos-luz, isso é uma unidade de distância, né? E essa distância serve para a gente ter uma ideia da idade do universo, certo? Se tem um objeto que está a 13 bilhões de anos-luz da gente, quer dizer que esse universo, essa informação demora esse tempo para chegar na gente, né? Significa que essa é a idade mínima que o universo deve ter. Tá bem? Agora eu vou falar um pouquinho de efeito Doppler para vocês, né? Do espectro eletromagnético. O efeito Doppler, vocês vão ver isso em Física 2 direitinho, fazer umas continhas, é muito simples, alguns até já viram no colégio. É a tal coisa que a gente percebe quando a gente está andando na rua e vem uma ambulância, né? Então, quando a ambulância vem vindo na nossa direção, parece que aquele sinal dela, quando ela está com aquele sinal ligado, parece que essa coisa está aumentando, né? E depois que ela passa por nós, parece que esse som está diminuindo. Na verdade, isso tem a ver com a nossa percepção da frequência ou do comprimento de onda, né? Porque esses dois estão relacionados. Quando ela está se dirigindo até a gente e quando ela está se afastando da gente. Então, aqui nessa primeira figura, ó, imagina uma fonte parada, né? Então, vamos supor que esses círculos estão sendo emitidos por uma fonte, uma caixa de som, por exemplo, tá certo? Está emitindo som, ou uma lanterna, está emitindo luz. Muito bem. Aí o observador é vocês, né? Então, do lado esquerdo da minha figura, tem lá um observador que vai se aproximando da fonte. Ele vê, e do outro lado tem um observador que está se afastando da fonte. Nos dois casos, dependendo dessa velocidade, né, o que esse observador vê é o mesmo comprimento de onda que está sendo emitido pela fonte, né? Agora, o que acontece se eu tenho uma fonte que se move, como no caso de baixo? Então, se essa fonte se move, que é o caso da ambulância, né? Então, a ambulância não está parada, a ambulância... deixa eu só complementar um pouquinho no caso de cima, né? É claro que esse fato do observador de um lado ou do outro, isso depende do fato, ele vê sempre esse comprimento de onda exatamente igual ao da onda que está emitindo, se ele estiver parado, ou se ele estiver se deslocando com uma velocidade muito baixinha, né? Se ele tiver, então, que não seja algo que de fato influencie esse comprimento de onda. Claro que velocidade baixa com relação ao quê? Depois disso vocês vão estudar com mais cuidado. Tá certo? Agora vamos ver na situação de baixo. Vamos supor que essa fonte está se movimentando, como no caso da ambulância, né? Então, se ela está se movimentando e eu tenho um observador parado, e aí eu tenho aqui do lado esquerdo e do lado direito dois observadores, o que eles enxergam? Do lado esquerdo, é esse que está vendo essa frequência de onda em vermelhinho, essa ondinha em vermelhinho, vocês vejam que o comprimento de onda está aumentado com relação ao comprimento de onda original, que é aquele círculo mais concêntrico que tem ali ao redor do númerozinho 4. Enquanto que o cara que está à direita, que está vendo essa ondinha em azul, ele percebe um comprimento de onda diminuído. Isso significa que quando existe afastamento, então aqui a fonte está se afastando do observador, ele enxerga esse comprimento de onda desviado para o vermelho. E quando a fonte está se aproximando, quando acontece a aproximação, que é o que acontece aqui no caso azul, da fonte se deslocando em direção ao observador, ele percebe esse comprimento de onda diminuído. Então tem um desvio para o azul. Então, quando tem afastamento, a gente também chama de desvio para o vermelho, e quando tem aproximação, a gente chama de desvio para o azul. Se não tiver claro, vocês me interrompam, tá? Bom, o que isso tem a ver com o universo, né? Tem a ver que teve um fulano chamado Edwin Hubble, que em 1929 ele foi em Pasadena, na Califórnia, onde tem um observatório conhecido como Observatório do Monte Wilson.
E ele verificou, ele estava analisando galáxias, e ele verificou que 2 dúzias delas pareciam estar sempre se afastando da Terra. Então, na verdade, o que ele descobriu é que ele estava verificando que além disso, que quanto mais longe essa galáxia estava, mais rapidamente ela parecia se afastar, como estilhaços numa explosão. Então, imaginem vocês, que vocês entrem numa rua pequenininha, e de repente vocês passem na frente de uma casa, e vocês vejam lá, sei lá, cadeira voando, um pedaço do fogão, botijão de gás, sofá, mola da cama. Se vocês veem essas coisas todas se afastando, é fácil de imaginar que ali deve ter acontecido uma explosão, certo? Mas não necessariamente vocês enxergaram a explosão. Se vocês chegaram depois da explosão, mas essa coisa ainda está sentindo o efeito dela, vocês não estão vendo a explosão. Então, essa descoberta do Hubble foi bem revolucionária, porque até aquele momento se esperava que o universo fosse estático, né? Eu ainda escrevi aqui estático, eterno, fixo e imutável, né? Então, se imaginava que o universo sempre esteve ali e sempre estaria ali da mesma forma. E o que o Hubble viu é que isso não era verdade, né? Se essas galáxias se afastavam, e para onde ele olhasse, depois isso se verificou, que para qualquer lado que ele olhasse, ele via afastamento das galáxias, isso quer dizer que o universo estava expandindo, né? Então, Hubble também sugeriu que o universo devia ser homogêneo, então, né, ter um comportamento igual em todas as direções para as quais fosse olhado, isotrópico, né, em relação à mudança de direção, e que qualquer pessoa em qualquer parte do universo ia perceber esse mesmo afastamento das partículas. O que isso tem a ver com o que eu falei do efeito Doppler, né? Tem a ver que, do ponto de vista de olhar para o espectro eletromagnético, e aí eu já deixo a dica para um filminho que está lá à espera de vocês, para vocês assistirem depois na aula, né? A gente pode tentar enxergar as coisas em diversas, com ondas de de regiões diferentes do espectro eletromagnético, mas se a gente olhar o que ele percebeu, né, que ele estava tendo o que ele chamou de desvio para o vermelho, redshift, né, ou um afastamento. Isso como é que ele percebeu? Isso percebeu pelas ondas que eram emitidas, ou que ele detectava, o modo como ele enxergava esse afastamento dessas partículas, dessas galáxias, desculpa. Na verdade, aqui eu botei um balãozinho, né, vamos supor que a gente tivesse, você conseguisse pintar as moléculas de um gás dentro de um balão de aniversário. E aí a gente enchesse esse balão. É claro que essas partículas que eu pintei, elas iam tender a se afastar, né? Então, a ideia de expansão do universo também vem do fato dessas partículas estarem se afastando. Se vocês olharem aqui para o meu primeiro balãozinho, elas estão mais próximas. Se você olhar para o terceiro balãozinho, elas estão mais distantes. Então, foi justamente em função dessas observações de Hubble que o Gamow e o Hoyle propuseram a ideia do Big Bang. Só que era um Big Bang, grande explosão, sem o Bang. Ninguém nunca viu essa explosão. Tá bem? E a gente também não sabe calcular essa explosão. Então, a semente original que deu origem, né, à explosão do universo, a gente não consegue calcular. Tá bom. Então, agora, eu vou falar um pouquinho de vida e morte das estrelas para vocês. Essa figurinha é uma figura que eu adoro, e quem já ouviu o filme que eu pedi para vocês viram, já me ouviu falando dessa figurinha, né? E ela foi tirada de um livro que chama Vida e Morte das Estrelas, escrito pelo Chung, que era um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já faleceu, e eu acho essa ideia sensacional. Então, pega aqui uma comunidade qualquer e divide as pessoas em crianças que estão na fase de crescimento, as pessoas na maturidade, né, dos 20, será que já são maduros aos 20? Por volta até os 70, mais ou menos, 65, né, oficialmente a terceira idade começa com 60, né, então até os 60, e depois pega as pessoas com mais de 60 anos. E se a gente fizer um gráfico de altura por peso, o que se obtém é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. De fato, a maior concentração de pontinhos vai se dar
na região da maturidade, o que significa que a pessoa passa a maior parte da sua vida na maturidade, né? Uma pessoa que de fato vive aí, sei lá, 70 e poucos anos, 80 anos, ela passou uns anos crescendo, né? Essa fase de crescimento aí vai até os 16, as meninas 14, 15, os meninos um pouquinho mais, 16, 17 anos, e depois vai dessa fase até os 60, 65, 70, sem acontecer muita coisa, né? Claro que tem gente que sempre engorda. E depois o que acontece é que a pessoa perde massa muscular e ela tende a perder a altura também, diminuir, né? Normalmente as pessoas se alongam um pouco, quem se alonga mais, demora mais tempo para diminuir. E tem esse pouquinho na terceira idade. Isso para fazer analogia com esse diagrama aqui, que é conhecido como diagrama HR, quem deu o nome foi o Hertzsprung Russell, e ele mostra que a luminosidade, vamos esquecer essa parte da magnitude, vamos só olhar aqui para a luminosidade e a temperatura desse diagrama, né? E aí vocês vejam que tem esses pontinhos que vão do vermelho ao azul aí no meio, e a maior parte da vida de uma estrela é passada nessa região que a gente chama de diagrama, de sequência principal, né? Então, nessa sequência principal é que as estrelas passam a maior parte da sua vida quando elas estão fazendo fusão nuclear. E aí eu vou falar da primeira das reações nucleares. Essas mais embaixo estão associadas com as anãs brancas, que já são um tipo de remanescente estelar, e aquelas lá de cima são gigantes vermelhos, outras coisas assim mais exóticas que hoje aqui não vem ao caso. Então, para mostrar para vocês que a vida das estrelas também tem algumas coisas semelhantes com a vida das pessoas, né? E as estrelas que têm menor luminosidade, as vermelhinhas, por exemplo, são justamente as estrelas que são menos eficientes para fazer fusão, portanto, são aquelas que vivem mais tempo. Quanto mais eficientes as estrelas são para fundir elementos químicos, mais rápido elas vão fazer isso, mais rápido elas vão morrer. As mais gordas vão viver menos tempo. A outra coisa que eu queria que vocês olhassem nesse diagrama é que a temperatura vai ao contrário do que vocês estão acostumados a ver, né? Em geral, quando a gente aumenta alguma coisa, a gente costuma fazer esse aumento da esquerda para a direita, né? Por exemplo, X positivo normalmente vai da esquerda para a direita, esse aumento da temperatura está da direita para a esquerda, então prestem atenção. E, na verdade, são aquelas azuisinhas que têm temperatura mais alta e as vermelhinhas que têm temperatura mais baixa. E esse aí é uma estrela, né? Como uma estrela é uma forma de cebola. Então, vamos supor, essa estrela tem todas as possíveis com camadas que vão ser resultantes da fusão. Isso é, começa com o hidrogênio, aí vai queimando a camada de fora, o hidrogênio vai virando hélio, o hélio vai se unindo, um outro hélio, depois vai transformar em carbono, oxigênio, e a última possibilidade é o ferro. Por que o ferro? Como é que a gente sabe disso? Porque quando vocês estudarem física nuclear, vocês vão ver que o ferro é o que tem a maior energia de ligação por partícula. Significa o que isso? Significa que é o último elemento químico que pode ser obtido a partir da fusão de outros dois e ainda ser exotérmico, liberar energia. Depois do ferro, para eu fundir qualquer elemento químico, eu preciso da energia. Ele é endotérmico, certo? Então, não é uma coisa natural. Então, na estrela, a coisa vai acontecendo de forma natural e vai liberando energia. A gente sente, né, que a estrela libera energia, porque a gente vê a sua luminosidade com relação ao Sol, a gente até sente o seu calor. Então, é fundamental que isso seja um processo que libere energia, né, exotérmico. Então, essa fusão nuclear que se dá nas estrelas ocorre quando os núcleos... Vou pegar vou voltar aqui. A primeira camada é a mais de fora, que é o hidrogênio, né? Que é o que está acontecendo no Sol. Desde que a gente conhece o Sol, ele está lá fundindo hidrogênio, né? Então, o que acontece? A temperatura é altíssima para poder comprimir esses caras, para juntar um no outro, para eles, de fato, se fundirem. E no caso do hidrogênio, a gente junta dois hidrogênios, ele dá um deutério, mais um pósitron, mais um neutrino, aí outras partículas que depois a gente vai discutir um pouquinho na aula que vem. E aí percebe, olha só para mim a primeira reação, apareceu o deutério, né? Significa que eu posso ter uma outra partícula agora, o deutério, para juntar com mais hidrogênio. E quando eu fizer isso, eu vou ter um hélio 3. E agora eu já tenho um hélio 3, que surgiram de várias fusões de deutério com hidrogênio. Posso juntar hélio 3 com hélio 3 e vou ter hélio 4. E assim por diante, os núcleos vão ficando, os elementos químicos vão aparecendo,
né? E vão aparecendo esses outros componentes que são a origem dessa fusão que se dá na estrela. E isso se dá, né? Vou repetir o que eu mostrei lá na figurinha, até o ferro. Ih, essa figura saiu mais ou menos. Tá meio distorcida, né? Mas vamos ver lá. Então, eu vou pegar essa estrela, vou pensar na situação da estrela, que tem essa cebola mais completa, que vai até o ferro, para a gente entender como é que se dá a morte dessa estrela. Então, vamos supor uma estrela que tenha 25 massas solares, isso é, ela tem 25 vezes a massa do nosso Sol, gordinha. Então, ela passa 7 vezes 10 a 6 anos fundindo hidrogênio, transformando esse hidrogênio em hélio. O Sol vai só fundir hidrogênio em hélio, e depois ele vai começar a queimar hélio, e depois que ele queimar hélio, acabou a nossa vida, né? Acabou a hora que o Sol acabar, claro que a gente acaba com ele. Aliás, a gente acaba antes do Sol acabar, né? A gente acaba antes porque vai ter um momento em que ele vai se expandir, e aí, quando isso começar, essa expansão, os oceanos já vão ferver, vão chegar a 100 graus, e, portanto, já não é possível vida aqui. Mas, essa discussão toda sobre aquecimento global, na verdade, não tem a ver quando a Terra vai acabar, ou se a Terra vai acabar. A Terra vai acabar, porque o céu vai acabar. Essa discussão toda tem a ver com quanto tempo a gente quer ficar aqui. Se a gente quer acabar logo e deixar aí a Terra existindo por mais tempo, ou se a gente quer ficar aqui o máximo de tempo possível. Na verdade, é essa a decisão que o ser humano está tomando, né? Todo mundo fica aqui mais tempo às custas de que menos pessoas sejam milionárias, ou a gente incentiva muita gente a ser bem milionária, vender bastante soja, queimar bastante a Amazônia, ter bastante gado, um monte de gente que passa fome, então já que passa fome, melhor morrer logo, né? E acabar com a vida do ser humano na Terra rápido. Essa é a decisão que o ser humano tem que tomar, porque de fato o Sol vai morrer e a Terra também. Voltando aqui para minha tabelinha, vejam que o hélio vai fundir, né, para gerar carbono, vai demorar 7 vezes 10 a 5 anos, né? Então, uma ordem de grandeza a menos. O carbono em oxigênio, rapidinho, 600 anos. Tudo isso, escalas de tempo muito maior do que a nossa vida, né? Oxigênio e silício agora já chegou numa escala parecida com a da nossa vida, 6 meses. Silício em ferro, 1 dia. Colapso, 1/4 de segundo. Então, depois que acabou a fusão, quando não tiver mais combustível, tem o que a gente chama de colapso gravitacional. Né? Então, o que faz essa estrela viver é um jogo de forças, entre a força da gravidade, né, que empurra isso tudo para dentro, e essa queima, essa fusão que gera energia para fora. É esse balanço que faz com que as estrelas vivam. Quando acaba o combustível, não tem nada mais para jogar nessa direção para fora, né? Então, tem esse colapso gravitacional. Bom, todas as estrelas acabam da mesma forma? Não, né? Então, existem 3 tipos de cadáveres estelares, ou 3 tipos de remanescentes estelares que surgem aí do que acontece quando as estrelas estão vivendo, deixando a sua sequência principal. Então, o tipo 1 é o tipo Sol. Então, tem uma massa que é um pouquinho menor que a massa do Sol, 0,8 até 8 massas solares, mais ou menos. É a que está em cima aqui nesse meu gráfico. Então, vejam lá, tem lá o que eles chamam de nuvem em contração, protoestrela. Então, isso tudo a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Como é que a estrela se forma. Eu estou discutindo aqui a partir do momento que ela já existe, né? Então, ela está lá, ela está fundindo hidrogênio em hélio. Depois ela passa por um caminho aí, que é gigante vermelha, supergigante vermelha, que eram aquelas fularinhas que tinham pouquinhos ali no meu diagrama HR, e ela se transforma numa anã branca, que fica lá, ainda emitindo uma luzinha, como uma velinha acesa por um tempo. E pronto, é um dos remanescentes. O segundo tipo é para estrelas mais massivas, que tem até 25 massas solares, que podem chegar até próximo do ferro, né? Ter fusão até o ferro. E aí o que me interessa é só, ou seja, a gente vai pular tudo, hidrogênio no hélio, depois tem a gigante vermelha, blá, 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 e tem o que a gente chama de supernova, ou explosão de supernova. É um fenômeno tão fantástico, quando ele acontece a gente consegue enxergar a olho nu, né? Algo que aconteceu muito tempo depois, dependendo de onde isso está acontecendo, que foi como que eu falei no começo dessa aula. E o que é que sobra aí dessa explosão de supernova, né?
sobra o que a gente chama de estrela de nêutrons, que são as minhas queridinhas. Eu adoro estudar estrelas de nêutrons. Ou estrelas de quarks, que é uma possibilidade também, que aí na aula que vem a gente vai falar desses quarks, e aí talvez isso fique um pouco mais claro. Nesse momento eu vou só dizer que são objetos que conhecidos como pulsares, porque eles têm pulsos muito bem definidos, eu já vou falar para vocês deles daqui a pouquinho. E tem o tipo 3, né, que é uma estrela muito mesmo massiva, de 25 a 100 massas solares, e ela vai também passar por esse momento em que tem essa explosão de supernova, só que ela vai gerar um buraco negro, né? Então, os 3 remanescentes estelares, quando a gente olha para o céu, a gente vê as que estão vivas, no visível, né? Vou voltar lá no diagrama HR. Cadê as estrelas de nêutrons e os buracos negros aqui? Não estão. Não estão por quê? Porque eles não emitem no visível. Então, na hora que eu quiser olhar para enxergá-los, eu tenho que tentar utilizar informação com outra região do espectro eletromagnético, porque do visível não vem. Eles não estão emitindo nada, certo? Luminoso, não tem luminosidade, então eles não estão aqui nesse diagrama. Tá bom, para a gente pensar em termos de ordens de grandeza, tem aqui a Terra, tem uma anã branca, então vocês vejam que ela é mais ou menos, tem um diâmetro parecido com o diâmetro da Terra, e tem uma estrela de nêutrons, aquela coisinha pequenininha. Só que essa estrela de nêutrons é tão massiva, que é o que a gente diz que está no limite, assim, de condições que podem ser obtidas, né, ou estudadas, e é um limite que a gente não pode estudar aqui na Terra. Ela tem mais ou menos de 1 a 2 massas do Sol, de massa, e em mais ou menos 10 quilômetros de raio, 20 quilômetros de diâmetro, imagina, né? Então, é um negócio super denso. Bom, como é que elas foram descobertas, né? Elas foram descobertas por essa menina, que se chama Jocelyn Bell. Francesca Gubinelli é uma amiga minha que fez esse slide, que eu acho lindo, eu peguei emprestado dela e botei o nome aí. Mas quem descobriu as estrelas de nêutrons foi a Jocelyn Bell, que era estudante de doutorado do Anthony Hirsch. E o Anthony Hirsch ganhou o prêmio Nobel, e a Jocelyn Bell não. Oh, pois é, injustiças do prêmio Nobel. Só que quando isso foi descoberto, e aí tem um pulsar, tem essa figurinha aqui, que foi feita aí pela NASA, que mostra a estrela, ela tem um eixo de rotação, que está escrito ali como spin axis, e tem um eixo magnético. Então, ela também tem um campo magnético super forte, né? Que é como um dipolo, que é uma coisa que vocês vão estudar lá em Física 3. Tem essas linhas de campo desenhadas ali ao redor dela. Bom, isso veio, eu vou mostrar aqui como é que foi o som que foi detectado quando ela descobriu isso. E esse som não é luminoso, né? Então ela não foi detectável no visível. Esse som era tão, por isso que se chama pulsar, eram pulsos tão precisos que no primeiro momento acharam que eram seres extraterrestres que estavam tentando se contactar com a gente, e aí apareceu até esse livrinho aí, ó, The Case of the Little Green Man, né? Então, os homenzinhos verdes que, na verdade, não existiam. Então, aqui eu vou sair daqui e vou mostrar qual é o som que foi detectado. Deixa eu ver, isso aqui tá... Aqui. Eu vou compartilhar esse outro aqui. Espero que dê para ouvir aqui. Vou aumentar aqui o som para ver se ele capta bem. Ou um outro aqui. Muito mais rápido. É sempre essa coisa de é isso. Então, perceba? Podemos... Tá bem, vou voltar lá. Viram? Deu para ouvir? Deu?
Muito bem. E aí, o que é que isso tem a ver com as ondas gravitacionais, né? Olha que coisa mais simpática, como as coisas todas se fecham. Essa figura aí é do Ross e Taylor, que ganharam quando eles souberam que eles tinham ganho o prêmio Nobel, em 1993. E eles fizeram isso porque em 1974, quase 20 anos antes, eles detectaram o primeiro pulsar binário, que é esse PSR 1913 mais 16, com um período bem preciso, né? Então, um binário é assim, ele girava um ao redor do outro, né? Então, ficava girando, e o que eles perceberam, e eles iam se aproximando. E eles perceberam que havia uma perda de energia na hora que esse sistema binário começava a se aproximar. E eles disseram que essa perda de energia devia ser, fizeram cálculos e deduziram que essa perda de energia se devia à emissão de ondas gravitacionais. E, de fato, em 2015, então foi a primeira, na verdade, isso foi a primeira detecção indireta das ondas gravitacionais. E em 2015, esse GW150914, significa que no dia 14 de setembro de 2015, foi detectado, e depois isso foi mostrado que essa primeira onda gravitacional veio da união de da colisão de dois buracos negros. Na verdade, eles giram um redor ao outro, colidem e se fundem. E depois, em 2017, ó que coisa legal, o LIGO, a Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, interferômetro, lembra os vídeos que eu falei para vocês assistirem do Michelson Morley? A finalidade daqueles vídeos é que vocês entendessem o que é um interferômetro e como é que ele funciona. Então, percebam que o primeiro interferômetro a laser, a primeira onda gravitacional que veio da união de duas estrelas de nêutrons foi detectada em 2017 por um interferômetro a laser. Então, exatamente aquele tipo de aparato. Na verdade, é uma colaboração, é o LIGO com o Virgo. É um outro interferômetro, né? Então, um fica na Itália, o outro fica nos Estados Unidos, e a detecção é feita no mesmo instante, com ondas iguais, para que cheguem à conclusão que, de fato, uma onda gravitacional foi detectada aqui na Terra. Então, essa foi uma detecção histórica, né? Todo mundo muito feliz, todo mundo cita esse GW 170817, eu inclusive. Mas esse cara ainda teve algo mais. Essa mesma informação de que quando eram duas estrelas de nêutrons que se uniram, né? Elas estavam girando uma ao redor da outra e se uniram. Além delas emitirem ondas gravitacionais, elas emitiram raios gama, raios X, ultravioleta, óptico, isso é no visível, infravermelho e ondas de rádio. Então, isso tudo foi detectado em diferentes telescópios e observatórios, laboratórios ao redor do mundo. Então, isso deu origem ao que se chama, esse foi o primeiro evento multimensageiro. Então, isso deu origem ao que se chama de astrofísica multimensageira. Então, é o mesmo fenômeno astrofísico que é detectado por diferentes objetos que operam em diferentes regiões do espectro eletromagnético. E agora eu vou mostrar esse outro aqui também, que é muito simpático, que a informação sobre ele veio recentemente, e ele foi detectado em 2019, 14 de agosto de 2019, e esse cara, essa onda gravitacional, ela veio da união de um objeto de 2,6 massas solares com outro objeto de 23 massas solares. Esse objeto de 2,6 massas solares ou é o menor buraco negro já percebido, ou a maior estrela de nêutrons, né? A estrela de nêutrons mais massiva. Porque até agora, só se tinha detectado estrela de nêutrons com menos de 2,5 massas solares. E só se tinha detectado buracos negros com mais de 5 massas solares. Então, havia isso que se chamava de gap de massa, ou intervalo de massa, entre 2,5 e 5 massas solares. Não tinha nenhum remanescente estelar, ou nenhum cadáver estelar detectado, até esse momento. Então, a coisa ainda está andando, as pessoas ainda estão analisando esses resultados observacionais. Então, ainda não se sabe se o que foi detectado foi a estrela de nêutrons mais massiva
ou o menor buraco negro. Muito bem. Então, como é que a gente faz para explicar isso tudo que eu estou falando para vocês, né? O universo que a gente vê. O universo que a gente vê significa o quê? Observar aquelas estrelas que estão na sequência principal, são vivas, estão fundindo elementos químicos, e explicar essas ondas gravitacionais que estão vindo dos remanescentes estelares, né? Então, isso tudo são coisas que são detectadas. Como é que a gente faz para explicar isso? Então, a gente tem duas ferramentas, né? Uma delas é fazer espectrometria dos elementos químicos que estão no universo, isso é feito, e a outra é tentar estudar a estrutura do núcleo, que é saber o que tem lá dentro, e isso também é feito nos laboratórios. Eu vou interromper aqui. Então, isso é o que a gente vai fazer, que a gente vai ver na aula que vem, né? Então, logo na primeira aula, eu vou botar aqui de novo, eu falei para vocês que a gente ia fazer essa correlação. Então, até agora, eu só falei para vocês dessa parte aqui que tem a ver com as galáxias, estrelas e esse universo, e deixei um gostinho de quero mais para a gente ver como é que apareceram essas estruturas, né? Na aula que vem, a gente vai ver qual a relação entre essas partículas mais elementares que a gente sabe que existe e os elementos químicos que a gente mede aí, que existem em abundância no nosso universo, né? Então, essa continua aí na aula que vem. Então, eu vou parar de gravar aqui.